iniciais. Se tiverem dúvidas também, pessoal, podem perguntando no chat. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live da Regna Ventures. Estamos aqui hoje para falar sobre a Lei Geral da Proteção de Dados, essa lei que veio para mudar a realidade de muitas empresas brasileiras. E a lei é recente e muitas empresas ainda estão num cenário de adaptação, né, com toda essa lei. E nós sabemos aí que as startups, né, as startups acabam, por estarem diretamente vinculadas a esse meio tecnológico, elas precisam estar antenadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E por conta disso, conversa conosco nessa noite a doutora Emília. Ela é fundadora do escritório de advocacia Malgueiro Campos e especialista nessa área de direito digital. Depois eu até sugiro que vocês conectem com ela aí lá no LinkedIn, né? Vocês vão conseguir conhecer um pouquinho da trajetória dela. E malgueirocampos.com.br também, vocês vão conseguir enxergar bastante coisa sobre a trajetória dela. Doutora Emília, seja bem-vinda e gostaria de deixar a palavra aberta aí para você já se apresentar conosco aí. Carlos, obrigada pelo convite da Regna para falar um pouquinho sobre LGPD. Boa noite. Vou falar um pouquinho brevemente sobre a minha atuação dentro dessa área. Minha área de formação sempre foi propriedade intelectual e já há algum tempo eu trabalho com direito digital. Ultimamente a gente vem trabalhando bastante com blockchain e outras tecnologias disruptivas e também com proteção de dados, que são assuntos que são muito relacionados, né? E agora, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e por conta também de todo o trabalho que a gente tem prestado para os nossos clientes, para as empresas, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que a gente tem aí um certo expertise nesse assunto, que tem ajudado a gente também a falar sobre esse assunto bastante para as empresas e para as startups, para pequenos, médios, grandes, porque a verdade é que todo mundo está sob o escopo dessa nova lei. Então, todo mundo acaba tendo que se adaptar a essa lei. E aí, dentro nesse sentido, é que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e aonde essa lei se aplica, não só a startups em geral, mas principalmente às empresas de tecnologia. Depois, no final, eu deixo um slide para vocês com os contatos e as mídias sociais, onde a gente escreve um pouco sobre esse assunto e traz notícias, enfim. Bom, acho que uma das coisas mais importantes para a gente falar para a gente começar a falar sobre LGPD é que, mais do que algo que a gente vai ter como um entrave, uma legislação que a gente vai ter que se adaptar, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para trazer um pouco mais de autonomia para nós como cidadãos sobre os nossos dados pessoais. Então, acho que a gente tem que enxergar essa legislação como um benefício para nós como cidadãos, como indivíduos. E isso é muito importante, mais do que olhar como algo que vai trazer só mais custo operacional, um trabalho a mais para as empresas, que é o trabalho de adequação. O ganho que nós vamos ter como indivíduos, como cidadãos, com a proteção dos nossos dados e com uma nova forma de tratamento desses dados, vai ser muito significativo e vai valer muito a pena. E tudo isso começou quando se deu conta de que, depois que a internet veio, o acúmulo de informações e de dados que a gente começou a ter sobre as pessoas começou a dar para algumas empresas e algumas instituições um poder gigantesco, né, sobre determinadas situações por conta de deter dados pessoais. Então, a gente viu aí inúmeros escândalos, principalmente o da Cambridge Analytica, relacionado ao Brexit, né, a votação, ao plebiscito para a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, onde você teve a Cambridge Analytica, que é uma empresa que fazia engenharia social, e a gente não sabia exatamente o que era essa engenharia social, mas, na verdade, era uma empresa que trabalhava com dados
obtidos do Facebook, e esses dados são aqueles que a gente ingenuamente fornece para o Facebook, né, naquelas brincadeiras, naqueles apps que são lançados de vez em quando e que viram febre, onde a gente coloca, responde 5 perguntinhas, onde a gente dá a nossa fotografia para ver como é que a gente vai ficar mais velho, enfim. E aí a gente nunca vê e nunca lê os termos de uso desses aplicativos. E nesses termos de uso, muito provavelmente a gente está cedendo o direito sobre os nossos dados para tudo o que eles quiserem fazer. E acabou que essa empresa comprava esses dados do Facebook e vendeu esses dados por meio de pesquisas, não só para quem estava fazendo a campanha do Brexit, mas também para a campanha do presidente Trump nos Estados Unidos. E isso foi usado para manipular os eleitores nas eleições, de forma a direcionar a intenção de voto das pessoas. E dentro do processo de investigação da Cambridge Analytica, se descobriu que isso foi usado, inclusive, numa eleição aqui no Brasil. Então, a gente começou a ver o quanto as informações pessoais são importantes para empresas. Hoje a gente começa a pensar numa coisa que a gente quer comprar, faz uma breve busca, dali a pouco todas as nossas bases de pesquisa em mídias sociais aparecem anúncios daquilo que a gente quer comprar. Então, essas informações, até informações de pesquisas que a gente faz, podem ser consideradas, por vezes, como informações pessoais. E como isso é usado dentro da rede. Isso tudo começou a ser questionado, e aí começaram a pensar em legislações para proteger os dados pessoais. E a primeira grande legislação que a gente teve foi o GDPR, que é a Legislação de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. E a nossa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é algo semelhante a essa legislação da Comunidade Europeia. Não tão aperfeiçoada, não tão trabalhada, mas ela é algo semelhante ao GDPR. E o GDPR já tem aí alguns anos em vigor na Europa. E aí a gente tem agora o GDPR, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde o dia 18 de setembro desse ano, depois de uma guerra, né, de vigor, entre vigor, não entre vigor, aí vem a lei que trata do Covid e posterga a entrada em vigor das penalidades relacionadas à LGPD, então virou uma grande bagunça, mas o fato é que a legislação entrou em vigor agora em setembro e as penalidades administrativas relacionadas à LGPD entram em vigor em agosto de 2021. Mas vejam, não se enganem. Por quê? Porque o fato das penalidades administrativas da lei entrarem em vigor somente o ano que vem não significa que empresas que descumprirem a legislação não estejam sujeitas a sofrerem ações tanto do Ministério Público quanto de titulares de dados que sofram algum tipo de problema por conta de eventual descumprimento da LGPD por parte de algum controlador de dados. Então, vamos supor que, eventualmente, uma empresa tem um incidente de segurança de vazamento de dados, além dela poder sofrer uma ação do Ministério Público, ela também pode sofrer ações de todas as pessoas que tiveram seus dados envolvidos nesse vazamento de dados. Então, não se enganem que apenas a penalidade administrativa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que está suspensa até o ano que vem. Nada impede de ações de prejudicados de titulares de dados sejam movidas durante esse período. Tá? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas falam, não, as penalidades ficaram só para o ano que vem. Não se enganem, porque nada impede que empresas sejam processadas por particulares e pelo próprio Ministério Público. Ok? Interessante isso que você está falando, doutora, porque geralmente as pessoas pensam assim, agora que começou, então, né? Apesar de que a lei ela é de 2018, né? As empresas tiveram já pelo menos 2 anos para se adaptar
a nova lei. Então, agora as pessoas pensam assim, nossa, me pegaram de surpresa, não vou ter tempo de me adaptar e tudo mais. Não é assim, né? A lei já está em vigor e, a partir de agora, eu já respondo ostensivamente pela lei, né? Agora, aquela questão dos 2%, doutora Emília, de multa, né? 2% em cima do faturamento, limitado a 50 milhões. 50 milhões. Isso já está valendo ou é só a partir de agosto? Essa é uma penalidade administrativa que só vale a partir de agosto. Mas isso não significa que, se eu tiver o meu dado vazado, eu não possa entrar com uma ação contra a empresa pedindo, por exemplo, 100 milhões de indenização. Entendi. Então a empresa está correndo risco. Ela está correndo risco. Por quê? Porque num incidente de vazamento de dados, por exemplo, a empresa pode ser responsável pelo pagamento da penalidade administrativa, esses 2%, e ela pode ser responsável também pelo dano sofrido especificamente pela pessoa envolvida. Não só a multa administrativa que está na legislação. Legal. Ela ainda está sujeita a pagar os danos que cada um dos envolvidos no incidente sofreram. Entendi. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Vamos lá, tô começando uma empresa agora e vou fazer um site. Nesse site eu vou fazer uma captura de leads lá, né? Então vou pedir para as pessoas se inscreverem na newsletter para ficar por dentro de tudo aquilo que eu vou fazer para elas, né? Para poder lançar o meu produto. Que medidas eu preciso já colocar em prática, né, no meu site para que eu já esteja adequado à Lei Geral da Proteção de Dados? Você falou uma coisa extremamente importante. Agora, o que a LGPD traz é o seguinte: você não pode mais colher dado para aquilo que você quer. A primeira coisa é que você só pode colher o dado com o consentimento do titular e para uma finalidade muito específica. E somente o dado que você realmente precisa para essa finalidade. Isso significa que, se você tem um site que quer colher uma lead, né, para quê? Para enviar uma newsletter, você tem que explicar exatamente para a sua lead o que você vai estar colhendo dela, para quê e por quê. E ela tem que te autorizar expressamente, você tem que guardar este log de autorização, porque se você for demandado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é você que tem o ônus de comprovar que você tem autorização desse titular de dados para fazer isso que você está fazendo. Então, você tem que falar muito expresso para ele que você está colhendo nome e e-mail dele para enviar uma newsletter com informações atualizadas sobre o mercado uma vez por mês. E não adianta você pedir dele o nome, o endereço, o RG, o CPF, porque você não precisa disso para mandar para ele uma newsletter. Então, você vai pedir o e-mail dele, porque você só precisa do e-mail. Entendeu? Ok. Se você pedir um dado que não é necessário, ele pode pedir para você excluir este dado dele, porque este dado não é necessário. Entendi. Então, a partir do momento hoje em que você faz uma solicitação de uma informação, tem que estar muito claro para o titular que ele está entregando essa informação com aquele objetivo específico que ele está consentindo. E apenas a informação e o dado que é necessário para aquela finalidade específica. E você vai ter que guardar este consentimento, porque o ônus da prova é teu. Que daí seria o log, que seria o log daí. Sim, no caso do site, você vai ter que guardar este log. Então hoje, para você estar com um site ok, de acordo com a nova legislação, você vai precisar deste opt-in expresso e você vai precisar de uma política de privacidade para o teu site. Porque você vai precisar explicar para o teu usuário o que você faz com as informações que você obtém quando ele entra no seu site, inclusive a sua política de cookies. Porque pode ser que você colha algum cookie que identifique o usuário, como, por exemplo, o IP. Se você colher o IP e esse IP for capaz de identificar um único usuário, por exemplo, ele for um IP de uma casa que mora uma única pessoa, ele é uma informação que identifica uma pessoa. E aí, nesse caso, ele é um dado pessoal. Isso então, passa a ser um dado sensível daí ou não?
Não, sensível não. Porque Tá. os dados sensíveis, eles são apenas dados relacionados à origem étnica, racial, genética, sexo, orientação política, religiosa, dados biométricos, dados genéticos. Isso é uma informação, dados de menor de idade, de criança, de adolescente. Isso são informações sensíveis. Então, no caso, essa informação do IP não é uma informação sensível, mas ela é um dado pessoal. Então, está sob o escopo da LGPD. Legal. E assim, doutora Emília, eu já tinha um site, né? Veio a lei, eu estou desantenado, não sei nada da lei, e agora? O que eu faço? O que eu faço com os dados já coletados? O que eu faço com a minha lista de e-mail, de mais de 10 mil e-mails que eu tenho aqui, para poder nutrir os meus leads, né? O que eu posso fazer para poder me adequar à lei, então? Essa é uma pergunta que todo mundo faz e realmente essa é uma questão delicada. Por quê? Porque você tem que, a partir do momento que a lei entrou em vigor, todos os contatos e os dados pessoais que você tem na sua base, eles passam a precisar do consentimento expresso. Ou ele tem que entrar em outras das autorizações, das exceções que estão previstas na legislação para você ter direito de ter aquele dado pessoal na sua posse. Então, por exemplo, você ter que cumprir uma obrigação legal, né? Você ter que prestar um atendimento à vida de uma determinada pessoa, né? Então, tem lá as disposições expressas da lei, mas a regra é consentimento do titular. Então, significa que se você tem uma base hoje de dados pessoais, você vai precisar regularizar essa base de informações. Então, o que você vai precisar colher? Um opt-in expresso dessas pessoas. Então, você vai precisar regularizar. Então, você vai ter que mandar um e-mail para essas pessoas falando, olha, eu tenho os seus dados pessoais e eu preciso da sua autorização expressa para manter os seus dados pessoais na minha base. Se você não der a sua autorização expressa, eu precisarei retirar os seus dados da minha base. O máximo que você pode fazer é, eu vou te mandar 3 avisos. Se com 3 avisos você não me confirmar que quer manter o seu nome na minha base, eu vou deletar. Porque não é no silêncio eu vou manter. Sim. É no silêncio eu vou deletar. Porque o que a lei exige hoje é um aceite expresso. Ok, só traduzindo então para o pessoal aí, às vezes, né? Opt-in significa um termo que refere-se à expressão de vontade do usuário por aceitar aquilo, né? Não vale aquele negócio de que quem cala consente, é isso, né? Eu preciso ter uma manifestação de eu aceito oferecer os meus dados expressamente da pessoa. Ou seja, para a Lei Geral de Proteção de Dados, não vale a máxima de que quem cala consente. Se eu me inscrevi na newsletter, eu já estou, então, já aceitei a receber a newsletter. Não pode ser assim. Okay? Não, depende. Se você se inscreveu na newsletter, lá na inscrição da newsletter já vai estar expresso, tem que estar expresso um aviso de autorização. Essa que é a questão. Isso é que é importante. Adequar todos os documentos para colher do titular de dados essa autorização dele expressa quando ele vai assinar a newsletter. Agora, com a entrada quem já tinha assinado a newsletter antes, agora com a entrada em vigor, tem que fazer isso expressamente de novo. Agora, o importante é que na assinatura da newsletter tenha o aceite expresso do titular para fornecer os seus dados. É isso que é importante, entendeu? E quando a gente fala em adequação do cliente à LGPD, é justamente mexer em todos esses avisos legais, em todas essas autorizações, rever o site, rever a política de privacidade e criar esses avisos legais que o cliente precisa aceitar para que tudo isso passe a ter esse valor legal de aceitação, entendeu? Por parte do cliente. Ok. E o titular de dados consiga aceitar e o cliente, né, a empresa, fique garantido de que possui todos os consentimentos necessários. Legal. E como é que você enxerga, Emília? Agora uma pergunta mais assim de experiência profissional mesmo, né? O que você enxerga, como que você tem enxergado o mercado de software, né? O mercado digital, digamos assim,
com relação à adequação à lei, né? Como que você tem enxergado isso? As empresas estão se adaptando, estão sofrendo, têm encontrado dificuldades, né, no que diz respeito a realmente atender a legislação? Como é que está isso? Eu acho que assim, casa de ferreiro e espeto de pau, porque as empresas de software demoraram muito para começar ao processo de adequação. Quanto menor a empresa, mais lento e demorado esse processo, e mais tempo elas demoraram para iniciar o processo de adequação. Eu acho que, em geral, as empresas demoraram muito no Brasil para começar esse processo, e aí o que aconteceu? A gente começou um trabalho de conscientização das empresas 1 ano antes da lei entrar em vigor, de que era o momento ideal para começar o processo, porque é um processo demorado, e foi realmente devagar isso, e aí quando a lei entrou em vigor, a gente teve um boom de empresas querendo um processo para ontem. Então, realmente, é o que a gente sempre vê no Brasil quando uma legislação entra em vigor. E aí, realmente, é difícil, porque a gente não consegue fazer um processo de adequação para ontem. É um processo demorado, é um processo que é difícil, ele demora, e aí o que acaba acontecendo é que a gente tem aí inúmeras empresas que ainda sequer começaram a fazer esse trabalho, e que estão sem nenhuma adequação, nem mesmo no site, a lei ainda. Entendi. Ok. E assim, doutora Emília, a quem a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica, né? Existe, por exemplo, profissional liberal, jornalista, influencer digital, né? A lei se aplica a esses profissionais autônomos que atuam também no mercado digital ou não? Aplica. A lei se aplica a todo mundo, pessoa jurídica ou pessoa física que faça tratamento de dados. Então, vai desde a massagista que faz a fichinha dos pacientes, até a mega big empresa que faz captação de informações médicas de pacientes para testar remédio, passando por toda a gama de profissionais e empresas que tem no mercado. Então, às vezes, algumas empresas, quando a gente começava a conversar, falavam: Emília, eu queria conversar com você para confirmar que LGPD não se aplica muito ao meu negócio, não. Em geral, eu fazia uma única pergunta para mostrar que se aplicava. Você tem empregado? Ah, tem um empregado só. Pronto. Você tem informações de um empregado. Ah, não tem empregado. Você faz pagamento para fornecedor? Faço. Pronto. A lei já se aplica a você. Não existe hipótese de não aplicação da LGPD a nenhum tipo de empresa. Então, se aplica a todos os tipos de empresa, ainda que em pequena escala. E o que é importante para as empresas? Não ficar com medo de começar o trabalho. Ah, não se aplica a mim, eu não vou nem começar porque estou com medo de ver o tamanho que é esse imbróglio. Às vezes, o que é importante fazer? Mapear para entender o tamanho e o volume de aplicabilidade da nova legislação ao negócio dela. Porque pode ser que a aplicabilidade e o tipo de adequação que ela vai ter que fazer seja pequeno. Então pode ser que nem é um projeto muito grande. Ou pode ser que realmente seja um projeto gigantesco. Realmente, tem empresas onde a alteração é grande e estrutural. E essas empresas deveriam ter começado esse trabalho 1 ano antes da entrada em vigor da lei, com certeza. Mas, às vezes, para algumas empresas, esse é um trabalho menor. Então, assim, o que é importante? Mapear, que é a primeira fase do trabalho, que é a fase de assessment, que é entender todo tipo de coleta de dados que a empresa faz, tratamento de dados que a empresa faz, eventual transmissão de dados para terceiro, entender como é que funciona a sua parte de segurança da informação, que tipo de suscetibilidade a eventuais incidentes de segurança de dados ela tem. Essa parte é o mínimo que é necessário para a empresa ter ideia do quanto a LGPD impacta no negócio dela. Uau. Sem isso, a empresa não tem a menor ideia de como ela está situada em relação à LGPD. E aí ela só está no risco. Inclusive no risco de não saber. Então, assim, se aplica a todas as empresas, inclusive a pessoas físicas que atuem de alguma forma como profissionais liberais e autônomos.
É interessante você falar, até você citou o caso da massagista, né? É interessante, tem muita gente que pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados é somente para dados digitais. Mas às vezes como você disse, eu sou uma massagista, né? Eu sou um massagista. E a pessoa chega no meu estabelecimento, eu pego lá a ficha de cadastro dela, aquilo ali é um dado, isso também está. Agora, isso é uma informação que eu preciso ter o consentimento dela, que eu estou pegando a informação dela, para talvez ligar para ela depois, né? Para manter algum relacionamento. No geral, quantas de cada 10 empresas que você se relaciona no seu dia a dia, doutor? No salão de cabeleireiro, né, no estacionamento, né, em todos os lugares que você utiliza, consome algum serviço. De cada 10 empresas que você se relaciona, quantas que hoje já estão adequadas à Lei Geral da Proteção de Dados? Duas. Duas, 20%. 20%. Que estão adequadas. 3 que estão em processo de adequação. E 7 que não estão fazendo nada ainda. Uhum. E as que estão adequadas, eu questiono ainda a forma de adequação. Há 20 dias atrás eu fiz uma cirurgia, então eu fiquei 2 dias no hospital. E eu percebi que o hospital está cheio de informações nas paredes, no elevador, sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E a forma como eles fizeram, eu achei totalmente errada. Totalmente errada. Algumas coisas na forma como eles estão tratando dados pessoais, para mim, estava totalmente absurda. Ou seja, eles fizeram o trabalho e ainda assim, eu, como titular de dados, só como titular de dados, não estou nem falando como especialista, estou falando como titular de dados, eu me senti violada em alguns momentos. Por exemplo, eu na recepção, o meu nome aparecia enorme no placar ali chamando, com a especialidade do médico embaixo. Eu não sei até que ponto o nome do paciente, já que eu tenho a senha, o nome do paciente com a especialidade médica que ele vai consultar embaixo, tem que aparecer publicamente para todo mundo que está na recepção. E eu, para ter acesso à política de privacidade do hospital, eu tenho que pegar o meu celular, clicar num QR Code, entrar num coisa para ter acesso à política de privacidade do hospital. Em nenhum momento eu consegui ter acesso à política de privacidade do hospital se eu não tivesse um celular que lesse o QR Code. Puxa vida. Em nenhum momento no hospital tinha a política de privacidade impressa. E aí, tem como processar nesse caso, doutor? Tem, eu posso questionar, eu posso fazer uma denúncia à autoridade nacional, eu posso entrar com uma ação em juízo, eu posso fazer várias coisas já. A lei já está em vigor. Então, assim, é uma empresa que já está adequada, a propaganda dela dizia, já estamos adequados à lei geral e tal, mas eu questiono a forma como essa adequação foi feita. Então, assim, de 10 empresas, 2 estão adequadas, 3, mais uma está num processo de adequação e as outras 7, nada. Ainda não fizeram nada. Isso falando de empresas de um porte maior. Se eu considerar que essas 7 aqui são pequenos varejos, salão de cabeleireiro, clínica de tatuagem, porque clínica de tatuagem pede inúmeras informações, inclusive médicas. Pergunta se a pessoa tem diabetes, faz várias perguntas de natureza médica, que são perguntas das sensíveis. Eles não sabem o que é LGPD. Então, assim, as empresas mais constituídas, da área de informática e tudo mais, pelo menos sabem do que se trata e, às vezes, até faz aquele display sobre cookie no site. Já é alguma coisa. Já ajuda. Que é a primeira coisa que a autoridade vai começar a olhar. Ela vai olhar os sites das empresas, se tem política de privacidade e política de cookie. É o mais fácil de olhar. E assim, bom, quem vai fiscalizar isso tudo é a Agência Nacional da Autoridade Lei Nacional de Proteção de Dados. E como é que está? Ela já está instituída no governo atual? Ela tem braço para fiscalizar tanta empresa? Como que está isso, doutor? Ainda não tem braço, ela já foi constituída, ela está sendo agora, os participantes estão sendo nomeados, já foram indicadas 5 pessoas, ainda serão indicados mais, e
a gente não sabe como vai ser, né? Se ela vai usar o braço também de algum outro órgão, por exemplo, porque, por exemplo, tem órgãos que têm o braço fiscalizador se apoia em outro órgão. O Ministério do Meio Ambiente usa, por exemplo, o IBAMA para fiscalizar, então pode ser também que a Autoridade Nacional até use outro órgão, como o PROCON. A gente não sabe exatamente como vai ser. E eu acho que vai começar com aquilo que é mais fácil, olhando o site, política de privacidade, política de cookie, que são aquelas coisas mais fáceis de olhar a adequação ou não à LGPD, para depois partir para uma fiscalização mais in loco, né? Ou também quando tiver incidente de segurança, que aí teve um incidente de segurança, investiga todo o resto. Mas não dá para a gente saber ainda, né, como vai ser. A gente precisa esperar tudo isso começar a funcionar. Setembro, né, que a lei entrou em vigor, então, assim, é recente ainda. Ok. Bom, doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação agora sobre a Regna, né, a Regna Ventures, por que nós estamos aqui fazendo esse evento, para dar uma descansada, e nesse tempo eu gostaria que os nossos participantes aí já começassem a elaborar, né, as suas perguntas aí para fazer a você, doutora Emília, para que a gente pudesse também facilitar, né, e otimizar aqui esse tempo. Gostaria só que, se alguém pudesse compartilhasse, confirmar se está vendo a minha tela aí. Estou. Ok, bacana. Bom, a Regna Ventures ela é uma aceleradora de negócios, né, que surgiu com o objetivo de acelerar startups, conectar investidores, né, inspirar novos negócios e desenvolver pessoas, né? Por que conectar investidores? Porque há pessoas que querem investir em startups, mas às vezes não sabem por onde começar, não sabem como mapear essas startups, né? E, além disso, a própria existência da Regna acaba fomentando, sim, a geração de novos negócios, o empreendedorismo inovador, e nós acreditamos que o empreendedorismo é uma habilidade, né? Que a gente adquire com o tempo, né? O fato de você empreender demonstra algumas atitudes que você precisa ter, e isso gera desenvolvimento, gera riqueza, né? E nós estamos aqui justamente para ajudar esse empreendedor. O investimento em startups, ele cresce e se consolida como uma alternativa muito grande para o investidor. A Associação Brasileira de Venture Capital e a KPMG, ela disse que nos primeiros 6 meses de 2019, do ano passado, os fundos de capital de risco investiram 7 bilhões em 115 startups, 7,4 bilhões. E esse investimento chegou a 14 bilhões até o final de 2019, era essa a estimativa, e chegou, e esse valor já representou 9% a mais do que 2018. Então, você percebe aí que o investimento em startups tem aumentado a cada ano, e volta e meia a gente vê uma revista ou outra, uma oportunidade ou outra falando sobre startups. Esse meu slide já está desatualizado, esse mês aí, último mês, a gente teve a revelação da Vtex, mais uma startup que também entrou no hall de unicórnios, né? As empresas avaliadas em mais de $1 bilhão em valor de mercado. O Brasil tem se tornado o terceiro maior celeiro de startups do mundo. Então, tem sido realmente uma grande oportunidade investir em startups. Mas 74% delas fecham após 5 anos, 18 fecham em até 2 anos, segundo a Gamma Academy, que analisou algumas empresas geradas nos últimos 5 anos. 42% morrem por falta de mercado, 29% por falta de dinheiro em caixa, 23% por falta de capital humano, 19% por concorrentes às vezes mais fortes, 18% por problemas de precificação e 17% apenas por projetarem um produto ruim. Essa é uma estatística interessante, já que a maior parte de nós, quando enxerga um negócio falindo ou quebrando, pensa assim, puxa, o produto não foi bem feito. Mas, na verdade, não foi planejado, não foi pensado direito, não foi visto certo o mercado que iria atuar, ou como que eles iriam atuar. Nós surgimos, então, para mudar esse jogo, onde vários empresários e investidores se uniram, então, para que a gente pudesse ajudar esse ecossistema inovador. Esses são alguns dos sócios da Regna Ventures. Esses sócios são espalhados pelo Brasil inteiro, né? Tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, de Minas, tem espalhado. Se você tem interesse de se tornar um investidor das startups aí,
no site regnaventures.com.br tem lá, cadastre-se como investidor e você tem um formulário lá que você preenche. E hoje nós estamos aqui, então, fazendo esse bate-papo especial com a doutora Emília, né? E a cada 15 dias nós fazemos algumas lives. E convido você também a seguir as nossas redes sociais aí. A gente sempre está compartilhando conhecimento aí nas nossas redes, né? E assim, levando um pouco de conhecimento para as startups, né? E para o nosso ecossistema de inovação. Nós temos algumas startups que estamos acelerando e essas startups têm muita dúvida, né, doutora? Muita dúvida de como se adaptar a essa nova lei geral de proteção de dados. Até por isso que eu fiz aquelas perguntas, né? Puxa, como é que eu faço agora? Eu tenho um site, não tenho? Como é que eu vou me adaptar, né, a esse mercado? Mas agora eu queria deixar aí a palavra aberta. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça para a gente aproveitar aí a doutora Emília. Um de cada vez, pessoal. Boa noite, doutora amiga. Boa noite, Carlos, e a todos. É uma pergunta, doutora, que não sei se fica muito claro isso na lei. A lei, então, entrou em vigor este ano. Como que ficam com as empresas que já têm bases de dados consolidadas, que já armazenam esses dados, já tratam esses dados? Como que fica? Elas vão precisar pegar, se não houve um consentimento na época, elas vão precisar ter esse consentimento para poder estar trabalhando com este dado, ou não? Me preocupo com o que eu vou estar adquirindo daqui para frente. Alan, o que vai acontecer é que, sim, qualquer dado que você tiver, agora que a LGPD está em vigor, você precisa que esse dado tenha consentimento expresso para você ter ele na sua base de dados. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colher o consentimento expresso dos titulares para manter esses dados na sua base de dados. Esse é o ponto. Então, por exemplo, o que eu fiz lá no escritório? Né? A gente tinha uma base de dados grande, um pouco que a gente pega de contatos em eventos, em palestras, em reuniões, enfim. Eu não tinha consentimento expresso de ninguém. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mandar um e-mail para todos os meus contatos, e como eu sei que as pessoas não leem, às vezes, os e-mails, o que eu fiz? Eu disse no primeiro e-mail, olha, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso da sua autorização expressa para ter os seus dados comigo e mandar a newsletter. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 3 e-mails. Se ao final dos 3 e-mails você não me disser expressamente que você quer manter os seus dados comigo e receber a newsletter, eu não vou te mandar mais. Eu preciso do seu consentimento expresso. Mandei o primeiro, mandei o segundo, mandei o terceiro. Aqueles que não me consentiram expressamente, eu deletei da base de dados. Eu perdi com isso 30% da base de dados que eu tinha, porque 30% não confirmou expressamente o interesse em ficar. Então, assim, isso é necessário de ser feito. Respondido aí, Alan? Sim, respondido. Eu fico pensando um pouco que, por exemplo, hoje eu atuo num hospital, né? Trabalho na área de TI numa instituição e a gente tem assim, uma base gigantesca de dados, né? A instituição está encaminhado, tem o pessoal do compliance que está atuando nessa questão da LGPD e eu fico pensando com todos esses dados. O que acontece é o seguinte, quando você falou em hospital, vocês têm uma certa autonomia, por quê? Porque os hospitais, eles colhem dados para tratamento de saúde. E tem uma prerrogativa na lei que fala que é possível a obtenção de dados sem consentimento para... quer ver? Deixa eu achar aqui a hipótese expressa. Proteção da vida do titular ou de terceiros. Então, quando você tem os dados com essa finalidade, é desnecessário o consentimento do titular. Então, é muito provável que o hospital ele possa se utilizar dessa regra da lei para suprir o consentimento do titular. Então, precisa ser analisado caso a caso, entendeu?
Porque a regra é o consentimento do titular, mas existem as exceções. E se for possível encaixar numa exceção, você não precisa ir atrás do consentimento de toda a base, desde que você consiga encaixar numa exceção, ok? A regra é o consentimento, mas é possível examinar, no caso a caso, se é possível encaixar em uma das exceções. Um hospital é uma possibilidade. Bacana. E como fica, por exemplo, mais uma pergunta, que a gente fala, quando você pensa em vazamento de dados, você pensa em alguém que invadiu ou, de alguma forma, esses dados foram tirados da sua empresa, mas quando talvez você tenha um colaborador dentro dessa empresa, e esse colaborador, sei lá, conseguiu acesso ou vazou essas informações de poucas pessoas. A empresa pode ser atuada nesse ponto também, pelo dado ser vazado? A responsabilidade pelo vazamento, inicialmente, ela é sempre da empresa. Mas nada, porque estava na guarda dela. E, de alguma forma, perante o titular de dados, ela teve uma responsabilidade em elegendo. Por quê? Porque ela elegeu errado o empregado que ela tem. Mas nada impede ela de ser responsável perante o titular, mas se ressarcir contra o empregado. Ir atrás do empregado para buscar ressarcimento pelo que ela gastou em termos de indenização. Nada impede. Mas a responsabilidade primária perante o titular dos dados é dela, a empresa, e não do empregado. Ok? Mas a empresa pode falar, bom, eu paguei, mas agora, empregado, vem aqui. Você agiu de má fé, você vai ter obrigação de me pagar. Isso é possível. Interessante, obrigado. Ok? Bem esclarecido, hein? Muito bom. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer aproveitar aí? Às vezes, pelo segmento de atuação, né, acaba sendo diferente. Então, o Alan trouxe o caso do hospital. Fábio, tem uma pergunta? Sim, minha pergunta é, o consentimento verbal é válido? Não. O consentimento verbal não é válido, por quê? Porque o ônus da prova é de quem está com os dados, né? E você não tem como provar um consentimento verbal. É por isso que ele não vale. Então, assim, precisa ter um consentimento que seja hábil de prova, capaz de prova. Então, o consentimento verbal não tem validade. Você não vai conseguir fazer. Se você tiver a gravação do consentimento verbal, você tem prova. Mas aí a prova não é o consentimento verbal, são as gravações das conversas telefônicas onde foi feito o consentimento. Entendeu? Mas, em tese, o consentimento verbal, se ele não for passível de meio de prova, ele não é aceito. Sim, faz sentido. Obrigado. Eu ia te perguntar isso até, doutor. Um áudio de WhatsApp vale, então? Não. O áudio Não de vale. WhatsApp, não. Não. O que vale é se você tem um método de obter o consentimento, que seja, por exemplo, por um call center, e todas as gravações sejam gravadas, aí você tem esse sistema que vai ser um sistema que pode ser usado como comprovação do consentimento. Mas você tentar, não foi feito o consentimento expresso, por exemplo, e aí você fala, não, mas ele me autorizou aqui, eu tenho uma mensagem do WhatsApp. Não, isso não é um meio de prova hábil, entendeu? Isso é uma prova pontual ali naquele caso, e não uma forma hábil de comprovar o consentimento. É diferente de você ter um processo instalado cujo consentimento é comprovável mediante as gravações telefônicas. É diferente, entendeu? Está fazendo uma prova específica num caso específico. Aí não vale. É diferente. Legal. Muito bom, hein, doutora? Bom, vamos pensar um pouquinho, né? No caso desse evento, né? As pessoas se inscreveram, deixaram seu e-mail lá. Agora, o primeiro e-mail que eu posso mandar para essas pessoas já deveria ser pedindo uma autorização expressa delas para que eu possa, talvez, enviar alguma coisa a respeito da Regna, a respeito da Malgueiro Campos. Exatamente. É isso, né? Exatamente. E outra coisa que você pode perguntar é se você pode
transmitir o e-mail delas para as outras pessoas, para networking, por exemplo, porque agora com essa questão dos eventos todos estarem acontecendo online, ou o que está acontecendo? Ou as pessoas não estão fazendo networking, e aí outro dia eu participei de um evento que eu sempre participava, um evento gigante do mercado de blockchain, e um evento muito importante para networking, que era muito grande, tinha stands e tudo mais, e esse ano não teve, e foi online, eu palestrei, só que foi assim, teve zero de networking. E aí eu conversei com o organizador, que é meu amigo, e falei, poxa, não teve networking e tal. Ele falou, Emília, eu fiquei com muito medo de fazer por conta da LGPD e tal, então eu optei por não fazer nada. Falei, tinha que ter falado comigo, porque dá para fazer. Dá para fazer, não é porque tem LGPD que... As pessoas estão achando que porque tem LGPD, não dá mais para fazer. Lógico que dá, só tem que fazer do jeito certo. Quando as pessoas se inscrevem no evento, tem que ter lá olha, eu me estou me inscrevendo e concordo em 2 pontos. Aí tem lá as opções. Não concordo com nada, não quero que passe meus dados para nada, para ninguém, não quero interagir, não quero fazer network, só quero assistir palestra. Ele pode colocar o X, a pessoa não gosta de interagir, ela coloca o X ali. Eu gosto de interagir, mas só quero interagir com os palestrantes. Não quero interagir com participantes, porque eu seleciono meus contatos. Quem colocar o xizinho ali só vai participar, só vai interagir com os palestrantes. Eu quero interagir, a outra possibilidade, eu quero interagir com todo mundo, com os palestrantes, com os participantes, com quem serviu café, com o pessoal da informática, com todo mundo. Vai lá e põe o xizinho. Pronto. Está resolvido o problema. Isso chama consentimento granulado. É uma das coisas que a LGPD trouxe. O consentimento granulado. O titular de dados, ele vai granular a forma como ele está dando o consentimento dele de acordo com o que ele quer. Uhum. E se ele não quiser nada, ele só quiser participar assistindo, ele pode. Ele não preenche nenhum dos xizinhos. Então, dá para fazer tudo, desde que você explique e o titular escolha o que ele quer. É disso que a lei trata. Então, dá para fazer. Só precisa saber fazer. Consulta um advogado especialista. Falei para ele, você tinha que ter falado comigo, a gente podia ter feito de uma forma em que as pessoas poderiam interagir, trocar contatos, né? Então, assim, precisa conversar um pouco para entender o que ainda é possível fazer. Nada está proibido, só precisa fazer de uma forma melhor. Legal. Como você bem disse no começo, né, doutora, a lei ela veio para nos dar muito mais proteção do que antes a gente tinha, né? E, bom, tem uma máxima, né, nesse mercado que diz o seguinte, não existe almoço de graça, né? Quando algo é de graça, você entra numa rede social, é de graça para usar o Facebook, é de graça para usar o Instagram, é de graça para abrir uma conta no YouTube, fazer vídeo, gravar e colocar lá. É de graça, só que todas as informações que você teve que colocar lá para poder ter acesso... Ele vende para terceiros, né, criando uma escassez forçada. Né? Então, assim, tudo isso tem características muito, muito específicas, né, de como isso é feito. E pensa o seguinte, olha que coisa interessante, né? Hoje, como é que tudo é feito? As pessoas se submetem, por exemplo, a testes de remédios, sem saber o que vai acontecer, sem, às vezes, nem ter direito a quando o remédio é aprovado, a receber aquele medicamento de graça, ninguém recebe nada por participar, às vezes, disso. Imagine o dia em que a gente tiver todas as nossas informações, os nossos dados médicos arquivados num dispositivo eletrônico conosco, porque ele é nosso. Ele não é mais nos hospitais onde a gente vai, que cada vez que a gente passa por um incidente médico, fica um pedaço da nossa história médica em cada um dos hospitais que a gente passou. Imagine o dia que tudo isso for nosso, está conosco num pendrive, e quando uma indústria farmacêutica quiser fazer um teste, ela vai pagar para a gente disponibilizar os nossos dados pessoais médicos para ela poder fazer os estudos. E como nós somos os titulares e os donos dos nossos dados, nós vamos receber para poder disponibilizar os nossos dados médicos para a indústria farmacêutica fazer as pesquisas que elas querem. Imagine a autonomia que nós vamos ter sobre os nossos dados no dia que isso puder acontecer. A gente poder capitalizar em cima das nossas informações que hoje são usadas de qualquer jeito e sem nenhuma remuneração por várias empresas. Quem está recebendo remuneração são as empresas. A gente não. Em cima dos nossos dados que não são nossos e que estão aí espalhados em vários lugares.
Exato. E no mundo da informação, os dados se tornaram o bem mais precioso, né? É isso mesmo. Bom, até lembrei aqui, deixo a dica, né? Eu acredito que a doutora Emília vai concordar. Na Netflix tem um seriado, né? O Dilema das Redes, onde fica bem explícito, bem claro, toda essa questão da privacidade dos dados aí, né, doutora Emília? Eu creio que você tenha assistido. Tem um outro também excelente na Netflix, anterior até, que se chama Privacidade Hackeada, que conta bem a história do que aconteceu com Cambridge Analytica e como esses dados foram utilizados para manipular essa eleição nos Estados Unidos, e dizem que, inclusive, foi utilizada para manipular a eleição aqui no Brasil. Uau, olha só, hein? Bom, estamos em vias de eleição. Esse ano, possivelmente, teremos algumas novidades a respeito disso, né? Qual é o impacto da LGPD nas eleições, doutora Emília? Na verdade, assim, o impacto é não permitir a utilização dos nossos dados pessoais como uma forma de manipulação, porque o que eles descobriram? Eles descobriram que todos esses dados pessoais eram utilizados nos Estados Unidos para manipular os eleitores de forma que eles votassem da forma como eles queriam. Por quê? Porque eles vendiam as informações daquelas determinadas regiões, e aí, pelo estudo que eles faziam das pessoas daquelas regiões, eles direcionavam a campanha do candidato que eles queriam para aquele pessoal, para atender as necessidades daquelas pessoas. Então, eles induziam aquelas pessoas a votarem no candidato que eles queriam, baseado nas informações que eles compravam do Facebook. Olha só. Foi assim que eles, ao que parece, ganharam a última eleição dos Estados Unidos. Puxa vida. Nos estados onde ele não estava ganhando as eleições. Eles conseguiram virar o placar nesses estados, induzindo os eleitores com base nesses dados dos eleitores que eles conseguiram por meio da compra de informações do Facebook. Olha só. Puxa vida, que isso. Então, assim, aquelas informações simplesinhas que as pessoas passam para o Facebook nesses apps, principalmente. Uhum. O Facebook, inclusive, foi condenado na CPI, né, que investigou a Cambridge Analytica. O Facebook foi condenado por ter vendido as informações, os dados pessoais para a empresa. Esse filme é muito interessante. Então, assim, eu acho que foi isso tudo que gerou o movimento para a LGPD. Então, o que a LGPD tem a ver com a eleição? Ela tem a ver nada. Justamente por isso. A ideia é que nada pode interferir na eleição. Nenhum tipo de vazamento de dados, de compra de dados, pode interferir na eleição. Esse é o ponto. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta no ponto de tecnologia. Eu tenho uma empresa, eu contratei uma consultoria que fez todo o papel, me adequei à lei, e porém minha empresa sofreu um ataque e alguns dados foram vazados de clientes, né, nesse cenário. Só que eu já tinha buscado segurança, já tinha buscado me adequar à lei. Eu consigo me defender quanto a empresa tem algum nível de segurança no ponto de tecnologia que eu preciso me assegurar, porque assim, quando a gente fala em tecnologia, eu nunca vou estar 100% seguro, né? Um ataque, uma evasão, um roubo de dados. Então, a gente vê grandes empresas até hoje sofrendo com vazamento de dados, né? Pensado não sofrer um vazamento de dados, né? Então, de que forma que a empresa pode ser punida nesse ponto, mesmo estando dentro da lei, se certificando que os dados estão resguardados com segurança? Sim. A empresa vai conseguir, eventualmente, se ressarcir de um prestador de serviço se ela conseguir comprovar que ele agiu com dolo, culpa, né? Ou dolo ou culpa. Culpa na modalidade negligência, imprudência e imperícia. Se não, ela vai responder objetivamente. Por quê? Porque ela estava na posse daquelas informações, ela tem dever de guarda. Ponto. Entendeu? E é fato, nunca dá para falar que é totalmente seguro. Então, assim,
ela pode ser punida no mínimo necessário. Ela pode receber uma advertência. Se ela conseguir demonstrar que ela tomou todos os esforços necessários, que ela fez tudo bonitinho, que ela foi ótima, ela pode tomar uma advertência. Mas ela tem responsabilidade. A responsabilidade dela é objetiva na guarda daquela informação. Entendeu? E ela vai conseguir se ressarcir da empresa que prestou o serviço para segurança, por exemplo, se ela conseguir comprovar que houve dolo ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Se não houve nenhuma dessas três, ela não vai conseguir tomar uma medida contra o prestador de serviço dela. Ele fez tudo direitinho, ela sofreu um ataque. Entendeu? Entendi. Então, a segurança ali, ela passa a ser algo rotineiro, né? Você vai ter que estar sempre se atualizando, né? E sempre no risco. Sim. Sempre no risco. Por isso que é importante ter um seguro. Obrigado. Respondido. Doutora Emília, deixa eu aproveitar. Eu percebi que os meus dados vazaram, né? Fui no hospital, eles usaram talvez os meus dados indevidamente, ou fui num evento, pegaram as minhas informações lá, estão fazendo alguma coisa com ele que eu não gostaria. O que eu faço? Aonde eu vou? Você pode, mover uma ação você mesmo, pedindo indenização para você. Eu faço isso, eu posso através de um advogado. Preciso de um advogado para fazer isso. Sim. A não ser que você queira pedir até 40 salários mínimos, aí você vai no juizado especial de pequenas causas. Tá. Acima disso, você tem que procurar um advogado. Ou você vai à agência nacional, faz uma denúncia, e a agência nacional vai tomar as providências e processar e vai adotar as providências administrativas quando a multa administrativa entrar em vigor. Só que isso, você não vai receber nada. Que a multa, a penalidade, vai tudo para o fundo setorial, enfim. Você como vítima, não recebe nada. São essas as providências que você pode adotar. Entendi. Então, eu posso pedir a indenização para mim ou eu posso via a associação, via a agência autoridade nacional, que vai punir administrativamente, você não vai receber nada. Legal. Ou você pode fazer as duas coisas. Ah, tá. Aumenta a possibilidade. A empresa 2 vezes, né? E recebe o seu e ainda ela paga um dinheiro e vai ficar sem dinheiro para arrumar o problema. É isso que eu sempre penso, né? Essa penalidade administrativa, para mim, ela é engraçada, porque... E aí, qual o dinheiro que sobra para a empresa resolver o problema? Pois é. Eu não entendo muito a penalidade administrativa, mas, enfim, eu acho que quem tem que ser ressarcido é a vítima. Né? É isso aí. Afinal, ele foi o lesado, né? Daí, paga as vítimas, paga a penalidade administrativa, o Ministério Público entra com uma ação, a empresa quebra. É isso aí. Aí ela não... É menos uma empresa no mercado. Tudo bem que ela teve um problema, mas vazamento de dados é uma coisa, um ataque é uma coisa que pode acontecer. Às vezes é um ex-funcionário, muitas das vezes é um ex-funcionário, às vezes é um hacker, né? Ninguém nunca está completamente seguro, né? Então, assim... Enfim. E essa autoridade nacional, ela tem algum site de ouvidoria para a gente registrar isso ou não, doutora Emília? Eu não sei se isso já está pronto, eu acho que não está pronto ainda. Tá. Ainda não. Não está pronto ainda. Tá, demora um tempo ainda, né, para que se estruture. Fábio, mais uma pergunta? Sim. Se eu uso uma plataforma, por exemplo, YouTube ou Face, para fazer uma live, e os dados coletados por eles é vazado, né? E eu posso ser processado por isso? Desculpa, você usa uma plataforma, os dados são colhidos pela plataforma e não por você. Exato. E a plataforma vaza. Isso. Não, na verdade não foi você que colheu os dados, né? Não foi você que colheu os dados. Exato, não fui eu. Então não. Mas foi durante a live... Se não foi você que colheu os dados, o que importa é quem fez a coleta.
Ok. Se não foi você que fez a coleta, Ok, obrigado. não é você que vai ser responsabilizado. Bacana, boa pergunta. Bom, pessoal, 9 horas, já estamos aqui há 1 hora, né, conversando com a doutora Emília. A doutora Emília é uma especialista do direito digital aí. Vou compartilhar aqui o contato dela, né, para que você que talvez se interessou aí possa também, talvez entrar em contato com ela, né? Opa, deu um problema aqui, peraí. Todo mundo tá... Emília, tá vendo a minha tela aí? Me confirma. Estou vendo sim. Então tá, só para confirmar. É a próxima tela. A próxima tela tem um QR Code, que aí tem o link para todas as mídias sociais do escritório. Ok. Então, tá aí o contato da doutora Emília. Acha também no LinkedIn, né, doutora Emília? Ou passa aí o leitor do QR Code na tela, que você já consegue ser direcionada aí para as redes sociais do escritório dela e dela também. Ela também escreveu um livro sobre criptomoedas e blockchain, né? Ela explicou isso para nós um pouquinho no começo. Então, ela está envolvida no mundo digital. Nós temos aqui uma startup que até está nos assistindo aqui, que é do mundo das low-techs, né? Das tecnologias aplicadas ao direito. Então, isso acaba sendo interessante, mas devido ao tempo, gostaria aqui de abrir agora se alguém tem mais alguma pergunta. Caso não, a gente encerra a live de hoje. É a última chance. Não tenho pergunta, mas foi um prazer ouvir a doutora aí. Muito legal. Obrigada, Felipe. Legal. Muito bem. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês, né? Nos vemos aí daqui a 15 dias. Convido vocês a seguirem também a Regna nas redes sociais, a Malgueiro Campos. Agradeço a doutora Emília pela disponibilidade, pelo tempo de poder compartilhar esse conhecimento aí conosco. Acho que foi bem esclarecedor aí tudo. Acho que a gente sai daqui já com alguns passos práticos que são possíveis tomar, né, nas empresas, nos nossos negócios, né, ou pelo menos alertando, né, aquilo que a gente, as pessoas que se relacionam conosco, ou ainda também se percebemos que os nossos dados vazaram, né, a gente tem algumas alternativas já para tomar, né, devido às orientações aí da doutora Emília. Muito obrigado, tá, doutora Emília? Eu que agradeço, Carlos. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Só uma pergunta rapidinho, a última. Existe muitas demandas na relação já desses roubos de dados? Não, poucas. Ações relacionadas a vazamento de dados pelo Ministério Público tem algumas, né? Já até antes da lei. Mas agora, depois da lei, não tem. Ainda não. Obrigado. Legal. O Felipe é o nosso empreendedor aí da SweetStack. Convido vocês também a conhecerem aí. A SweetStack é um marketplace de advogados. Então, você que é advogado, você tem uma causa até, às vezes você tem uma causa de LGPD, você pode talvez acessar a SweetStack e encontrar um advogado que possa resolver o seu problema. Ou então a própria doutora Emília, né? A própria doutora Emília também pode conhecer lá a SweetStack. E conhecer também essa startup que está revolucionando aí o mundo do mercado de advogados. Pela sua atenção, muito obrigado, tá, doutora Emília, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pelo tempo, sucesso a todos vocês e que Deus os abençoe. Convido a todos para, por favor, saírem aí do link para que a gente possa encerrar a chamada de hoje. Muito obrigado.